Paz do Senhor, irmãos. Jesus é bom. Amém? Jesus tem feito grandes coisas em nosso favor. Nós louvamos a Deus, cada vida, por cada família que é representada nesta noite em nome de Jesus. Por favor, desde já abra sua Bíblia no livro de Esther, dando continuidade à exposição desse livro que entendemos ser muito importante para a fé cristã. Capítulo 6, nós estaremos expondo capítulo 6 nessa noite. E leremos, portanto, os versículos 1 ao 14. Esther, capítulo de número 6, e os versos do 1 ao 14. Os que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Todo-Poderoso. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e destinação se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma foi feita. Então disse o rei: quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior, na casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele havia preparado. E os servos do rei disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei: mande que ele entre. E entrando Amã, o rei então lhe perguntou: que se fará o homem de quem o rei deseja honrar e a quem agrada ao rei? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei de lhe fazer a honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga as vestes real, o rei costuma vestir, como também cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam dela aquele homem e a quem o rei deseja honrar, e levem-no o cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei para Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como tu mesmo dissestes, e faz assim com o judeu Mardoqueu. Ele está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto dissestes. E Amã tomou as vestes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando e dizendo dele: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à casa, triste e de cabeça coberta, envergonhado. E contou-lhe a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os amigos, tudo quanto se lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres disseram para ele: diante de quem já começastes a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerás
contra ele, antes certamente cairás diante dele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os camareiros do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Poderoso Deus, tu és bendito, tu és exaltado. Nós glorificamos, enaltecemos o teu santo e glorioso nome. Senhor amado, muito obrigado por cada pessoa que adentrou neste lugar. Muito obrigado, meu Deus, por cada canção que tem sido entoada, por cada palavra de oração, pela tua palavra que tem sido lida ao longo deste culto, por cada palavra que temos proferido em louvor e adoração ao teu santo nome. Recebe, portanto, o nosso culto por nós, porque nós oferecemos por causa do sacrifício de Jesus, por causa da obra do Senhor, por causa do nome de Jesus. Recebe o nosso culto, Senhor. E agora te pedimos, mais uma vez, que diante da tua palavra o Senhor possa, mais uma vez, nos confrontar. Nos confronta com a tua palavra, para que nós nos adequemos à tua vontade, façamos a tua vontade. Nos ajuda, Senhor amado, para que o teu nome em nós e por meio de nós seja glorificado no nosso dia a dia. É o que nós te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a essa altura desta exposição do livro de Esther, os irmãos devem entender que uma das maiores verdades dentro deste livro é que o povo de Deus, vivendo neste mundo tão hostil, vive correndo perigos de hostilidades, de rejeição. O livro de Esther trabalha demais isto, a nossa condição no mundo. E a gente está sempre repetindo isso, porque isso precisa ficar na mente e no coração dos irmãos, que quando for ler o livro de Esther, ter esta verdade saltando aos seus olhos da nossa condição no mundo, em que nós, a situação de Esther é a mesma situação da igreja no mundo, porque Esther estava no cativeiro, e ela nasceu no cativeiro, né? Porque o cativeiro durou 70 anos, então Esther é uma jovem menina que já estava no final do cativeiro, já tinha acontecido a primeira leva com Zorobabel para Jerusalém, depois, já nos tempos de Neemias, provavelmente o contexto de Esther, em que Neemias estava voltando, e na verdade Esther então nasceu no cativeiro, e Esther só ouvia falar de Jerusalém, que era a sua terra, né? Que estava sendo restaurada e preparada para que todo o povo regressasse para aquela terra. Mas Esther estava em um país, estava no cativeiro, e embora ela tivesse nascido ali, ela era uma estrangeira, e ela era cidadã daquele reino que também não era seu, porque o seu reino verdadeiro era o céu, ou Jerusalém. Eu já estou aplicando a igreja. Nós somos cidadãos deste mundo, e nós estamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Essa é a grande verdade que ensina o livro de Esther, mas nós estamos ansiosos para o dia em que a gente vai voltar, a gente vai para Jerusalém celeste, nós iremos para o céu, porque nós somos cidadãos dos céus. Então a nossa situação é essa: nós estamos neste mundo, nós não pertencemos a esse mundo, e nós almejamos, nós ansiamos ir para uma terra que nós nunca vimos, mas sabemos que está sendo preparada para nós. Essa é a grande verdade do livro de Esther. E enquanto nós estivermos aqui,
e estivermos dispostos a viver o compromisso com o Evangelho, o compromisso com Deus, de um relacionamento sério com Deus, nós estamos dispostos, nós corremos perigos cada vez mais de sermos hostilizados e rejeitados por causa da nossa fé, da nossa convicção em Cristo Jesus. E a gente vai ver em Romanos 8:36, em que Paulo vai falar desses perigos constantes. Romanos 8:36, Paulo fala, hoje pela manhã até a gente falava sobre isso, Paulo fala que nós somos, neste mundo, nós somos reputados, nós somos considerados, nós somos tratados, nós somos vistos como ovelhas para o matadouro. Então, o perigo de morte, o perigo de perseguição é iminente. Nós estamos sujeitos a isso enquanto vivemos no mundo. E nós, então, talvez pensemos nesse texto e cheguemos à conclusão: peraí, pastor, mas o que Esté está vivendo não tem nada a ver conosco nos dias de hoje. Esté está vivendo no cativeiro. Nós temos aí um Amã que quer destruir, quer matar todos os judeus que restam ali nas províncias, nas 120 províncias do Império Medo-Persa, e a gente não vive isto. Pois não. O último censo de portas abertas de 2024 dão conta, informação de 365 milhões de cristãos estão sendo perseguidos no mundo. 365 milhões de cristãos estão sendo perseguidos, estão sendo mortos, né, por causa da sua expressão de fé na pessoa bendita de Jesus. Recentemente a gente leu um artigo que na China estão pagando recompensa de cerca de $75 para quem estiver cometendo qualquer outra religião não permitida, como os cristãos, por exemplo. Então, se você mandar uma foto ou um vídeo de que tem um cristão, que tem alguém que está proferindo culto a Deus, essa pessoa vai ser presa, essa pessoa vai ser julgada. E quem denunciar vai receber $75 por pessoa, por vídeo, ou por foto. Então, há sim perseguição no mundo. Não, pastor, mas isso são nas igrejas perseguidas, nos países de igrejas perseguidas. Só que nós vivemos um crescimento vertiginoso do evangelho no Brasil. Sim, mas um evangelho de status, de pessoas que se dizem evangélicas, mas não têm compromisso nenhum com o verdadeiro evangelho com Cristo. E mesmo aquelas que, por exemplo, 2023, a Cláudia Leite está sendo processada pelo Ministério Público porque ela se declarou evangélica e pegou uma música que é dela e mudou os termos lá para não adorar mais a Iemanjá. E ela está sofrendo um processo indicado por causa da sua expressão de fé, porque se declara evangélica, cristã evangélica, e mudou a sua própria, ela não mudou a letra de ninguém. Ela pegou a sua letra e mudou, e tirou aquele cunho da adoração aos orixás, para declarar adoração a Jesus. Então, existe sim esta perseguição, e a tendência, irmãos, acredite, não vai melhorar.
Não pense que vai melhorar, não. A tendência é aqueles que estiverem comprometidos com o céu, aqueles que estiverem comprometidos com Deus, aqueles que estiverem comprometidos com os princípios cristãos, divinos, para a família, para o lar, para o cristão, para o homem, aqueles que se comprometerem verdadeiramente, sofrerão sanções, sim. Sofrerão sanções, sim. E a gente, voltando para o livro de Esther, diante dessa introdução, nós iremos ver algumas coisas, características que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Diante dessas informações todas que nós temos dito aqui. Quando a gente termina de ler o capítulo 2, por exemplo, o capítulo 3, a gente pergunta, sobretudo o capítulo 3, a gente pergunta, e agora? O que vai ser do povo judeu? É quando Amã faz o rei assinar um edital, ele promulga como lei que judeus sejam caçados e aqueles que matarem um judeu receberão uma recompensa do tesouro do rei. Então, a gente termina o capítulo 3 perguntando, e agora? O que vai ser? Como é que o povo judeu vai sobreviver? Aí a gente chega no capítulo 4, a gente então vê Mardoqueu, de novo, agora ele é quem corre perigo, e ele veste-se de saco, ele vai para a porta do rei, ele então está ali, ele está totalmente triste, angustiado, e Amã passa ali, e ele e Mardoqueu não se encurva, não reconhece a autoridade de Amã sobre si, e então Amã deseja, quer matar, e a gente termina o capítulo 3 perguntando, e agora? O que vai ser de Mardoqueu? Aí entra Esther, é chamada, é avisado o que está acontecendo, e Esther então se compromete com Deus, e ela então diz que vai perante o rei, ela se compromete com o povo de Deus, ela se compromete com Deus, e ela tem um costume, ela tem uma lei medo-persa, que qualquer pessoa que adentrar a sala do rei, sem ser convidado por ele, e ele não estendeu o seu cetro, essa pessoa deve morrer. E ali diante do rei ficava os soldados com uma espécie de machados, e se o rei não estendesse o cetro, aqueles soldados avançavam e degolavam, matavam aquela pessoa. E Esther então se compromete e diz, olha, embora não seja o costume, eu vou jejuar, eu vou orar, vocês também jejuem, então promulga um jejum entre todos os judeus. Esther vai para a presença do rei, e o capítulo 4, o capítulo 5, melhor dizendo, termina a gente perguntando, e agora? O que vai ser de Esther? Tudo isso, essa narrativa, vai nos mostrar que a nossa situação do mundo não é diferente. As coisas estão caminhando e a gente começa a perguntar, e agora? O que vai ser do povo de Deus neste mundo? E agora, como é que nós existiremos a tantas coisas, a tantas decisões no cenário político do nosso país, e a coisa, acreditem, a coisa vai piorar daqui para frente, e a gente está disposto a viver, a gente está na iminência de viver aquilo que diz o livro de Malaquias, e agora, diante dessas situações, nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí, eu queria responder essa pergunta, esse texto responde a nossa pergunta, e agora? O que vai ser de nós? O que vai ser do povo de Deus? Esse texto vai nos responder. Esse texto vai nos mostrar, esse capítulo 6 vai nos mostrar como Deus trata o inimigo do seu povo. Como é que Deus trata dos inimigos do seu povo? Como Deus cuida do seu povo diante dos perigos neste mundo? E a primeira coisa é que
nós iremos perceber nos versículos 1 a 5 que Deus age silenciosamente para envergonhar o inimigo do seu povo e cuidar do seu povo. Olha só o que diz os versículos 1 ao 5. Como Deus age. Aliás, em todo esse livro a gente vê Deus agindo tão silenciosamente. E naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro do registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Bigtã e a Teres, dois dos camareiros do rei e da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei, ou fazer mal, ou matar o rei. Então disse o rei: que honra e qual distinção se deu por isso a Mardoqueu? E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: não foi feito nada, rei. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que ele fizera. Preste bem atenção. O rei tinha acabado de sair de um banquete na casa de Esté. De um banquete com vinho, da melhor comida. Ele e Amã foram convidados para estar na casa de Esté, para estar com Esté. E isto uma honraria muito grande. E esse rei volta para a sua casa, volta para o seu quarto e ele tem um insônia, ele não consegue dormir. A gente vê a mão de Deus aqui, irmãos, de uma maneira tão clara, porque outros reis e outros personagens da Bíblia perderam sono também. Mas veja, por exemplo, Deus usando aqui esse ordinário para cuidar do seu povo. E a gente tem, por exemplo, outros reis da Bíblia que têm insônia, como, por exemplo, Faraó, lá em Gênesis 41, que com dificuldades para dormir, ele tem um sonho perturbador. A razão é, o Faraó não consegue mais dormir porque ele tem um sonho que lhe perturba profundamente. E qual foi o sonho? Aquele sonho de espigas gordas, e espigas magras, e as espigas magras vinham engolir as gordas, vacas magras, vacas gordas, e obviamente os irmãos sabem a história, e aquilo perturbou o rei. Ele chama José, Deus tinha um propósito disso aí. José interpreta o sonho do rei de Faraó. Nós temos ali também Nabucodonosor, que também tem um sonho profundamente perturbador, e Daniel, então, é chamado e ajuda Nabucodonosor naquele sonho. Nós temos Dario, o próprio Dario, que perde o sono, e a razão dele perder ou ter aquela insônia é o fato dele ter mandado Daniel para a cova dos leões, e ele não consegue dormir, ele passa a noite em claro, e ele vai de manhã cedo. A razão pela qual Dario e todos os outros reis aqui foi um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de perturbação, e eles perdem o sono. Mas, irmãos, percebam aqui de onde vem o rei Assuero. Ele acaba de sair de um banquete na casa da rainha. Ele não tem razão nenhuma para perder o sono. Aliás, ele tinha motivo, era para dormir, porque ele tomou uns vinhozinhos, tomou umas garapas lá na casa de Esté. E diz o texto que ele não consegue dormir. O que é que ele vai fazer? Ler. Ele então manda chamar os escribas e manda trazer o livro, Manda trazer o livro dos atos do rei, as crônicas do rei, as conquistas do rei. E ali aqueles escribas vêm e eles não vão ler qualquer trecho daquele livro, que era vasto, que era enorme. A gente começa o capítulo 1 de Esté falando que esse rei deu uma festa de 6 meses para mostrar a sua glória e as suas conquistas. Então, aquele livro deveria ser um livro enorme. Tinha muitas vitórias, muitas conquistas,
Era um livro muito grande, e quando o escriba abre para ler, qual é o texto que ele lê? Ele lê exatamente o que Mardoqueu fez, chamando e livrando o rei. E o rei pergunta, como era de costume, o que foi feito? Que honraria? Que reconhecimento foi dada a Mardoqueu? Senhor, não foi feito nada, rei. Veja, irmãos, toda essa narrativa é para mostrar que, do nada, esse rei perde o sono. Do nada, e talvez alguém diga, não, mas ele perdeu o sono, e ele foi ler porque ele não tinha nada que fazer. Gente, ele era rei, ele tinha um harém, com muitas mulheres à sua disposição, ele tinha vinho. Até aqui, até o capítulo 5, a gente vê claramente que qualquer coisinha o rei chamava Amã, vamos tomar um vinhozinho, vamos celebrar. Então, ele tinha muita coisa para fazer, mas ele escolhe e lê exatamente aquele texto. A gente vê a mão de Deus. E aí, quando chega ali, ele pergunta, quem é que está no pátio? Certamente, os empregados vêm, não, está ali fora, está Amã. E qual foi o intento de Amã ali? Amã foi pedir ao rei que desse a ordem para que ele enforcasse Mardoqueu. Deus sabe trabalhar contra os inimigos do seu povo. Às vezes a gente fica amedrontado, às vezes a gente depara com situações que a gente se vê acuado, e a gente às vezes tem a sensação que estamos sozinhos, mas Deus está trabalhando no silêncio para eliminar todos os inimigos da sua igreja, todos os inimigos do seu povo. Deus age em silêncio, para envergonhar o nosso inimigo e para cuidar de nós. Deus está agindo, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Assuero, embora do nada tenha perdido o sono, foi Deus que provocou aquilo. Assuero quer saber um pouquinho das suas ações, das suas conquistas, e se lê exatamente não a conquista dele, mas a conquista de um servo de Deus, que livrou aquele homem, que se não fosse Mardoqueu, o rei já estaria morto, não estaria mais ali. Deus cuida dos nossos inimigos em silêncio. Deus está cuidando do seu povo neste mundo perigoso. É isso que nós aprendemos nesse livro. O que quer que aconteça, o que nós aprendemos no livro de Esther, é que Deus é quem está escrevendo a nossa história. Deus é quem está no governo da nossa vida. Mais do que isso, Deus está no governo de todo mundo, grandes ou pequenos. Deus vai cumprir aquilo que Ele mesmo tem dito acerca de nós, o seu povo. Como é que Deus trata os inimigos do seu povo? Deus age naturalmente para envergonhar os seus inimigos. Versículo 6 a 14 vai dizer exatamente assim. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará do homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração, ele pensou consigo, de quem é mais que o rei está falando? Ele está falando de mim. E Amã estava vindo em uma série, desde o capítulo 2, em uma série de honrarias. O rei, do nada, Amã aparece na história, no capítulo 2, falando que o rei resolveu exaltá-lo. E ele era o maior de todos os príncipes, depois do rei, só Amã era o maioral. Tinha sido honrado, ele acabara de vir de uma honraria na casa da rainha, somente ele, o rei, foi e compareceu ali. Então ele pensa consigo, melhor dizendo,
mais uma benção, mais uma vitória, mais uma conquista. Eu vim aqui para matar aquele homem e agora o rei vai me exaltar. E eu vou botar ele para puxar o cavalo e me anunciar. Ele não me reconhece, ele não se inclina diante de mim. Já sei, eu vou dar essa ideia para o rei e eu vou escolher ele para me vestir e puxar o cavalo pela cidade e gritar: eis aqui o homem a quem Deus, a quem o rei quer honrar, o homem a quem o rei se agrada. E então diz o texto: assim disse Amã para o homem de cuja honra o rei se agrada: traga vestes real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma montar, e ponha-lhe a coroa que o rei usa na sua cabeça. Então, entregue as vestes do cavalo e o cavalo à mão dos príncipes mais nobres, né, do rei, e vistam delas aquele homem e a quem o rei deseja honrar, e levem no cavalo pelas ruas da cidade e apregoem-se diante deles. Assim se fará o homem a quem o rei quer honrar. De novo, preste bem atenção. Amã tinha acabado de sair de uma festa, de um momento de glória para ele. Somente ele, o rei, foi convidado para a casa da rainha. Essa era uma das maiores honrarias. E ele então sai todo feliz, se sentindo honrado na casa de Esté. Quando ele chega lá fora, quem está sentado na porta do rei? Mardoqueu. E todos os homens, quando Amã passava, se inclinava, reconhecia, reverenciava Amã, e Mardoqueu não fez isso. E ele então, diz o texto, que ele se enfurece. A vontade dele é de esganar, de matar ali, mas ele se segura, ele vai para casa, ele chama sua mulher, chama os seus filhos, chama os seus amigos, e ele então toma conselho, e ele fala de toda a glória que ele vem recebendo. E agora mesmo eu recebi dupla honra, eu fui chamado, o rei tem me honrado, o rei tem me abençoado, e agora eu fui chamado para a casa da rainha Esté, em um momento de glória. E ela falou que é para eu voltar amanhã de novo, somente eu, o rei, ninguém mais no reino, ninguém mais na província recebeu essa honraria. Mas tem uma coisa que eu não estou satisfeito, que está me faltando, e nada disso me alegra se eu não ver, se eu não matar Mardoqueu. Dá um conselho, ele agora foi para a casa do rei, e ele está lá transitando do lado de fora, porque para ele também servia a mesma lei, que se alguém adentrasse a casa do rei, a sala do rei, sem ser convidado, e o rei não estendesse o cetro, ele não podia entrar. Certamente ele estava planejando como é que ele ia falar para o rei, para matar Mardoqueu, e ele planeja isso, até que o rei convida. De novo, uma ação de Deus. Deus faz com que o rei chame aquele homem, e então propõe que ele deve honrar, né? Propõe que ele deve honrar a Mardoqueu. E ele, então, Deus trata disso. Deus trata dos nossos inimigos, irmãos. A gente não precisa ser presunçoso, arrogante. A gente só precisa se humilhar na presença do Senhor, sermos crentes verdadeiros, se humilhar, sermos pessoas humildes, sensatas, pessoas que têm os seus pés no chão, confiar em Deus, porque Deus vai tratar do nosso cuidado e Deus vai tratar também dos nossos inimigos, do inimigo da igreja do Senhor. E a gente tem pelo menos algumas coisas que precisamos pensar nesse texto. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. A gente vê principalmente ações tanto de Mardoqueu quanto de Esté. Mas percebam que quanto mais Esté
quanto mais Mardoqueu age, parece que a coisa piora. No capítulo 6, a gente não vê nenhuma ação, nem de Esté e nem de Mardoqueu. A gente vê Deus agindo. Preste bem atenção nisso. Nós devemos confiar no Senhor, obedecer e fazer tudo o que Ele nos manda fazer. Porque na hora de agir para nos livrar, nenhuma ação nossa vai adiantar. Só Deus é que age em favor do seu povo. De novo, eu chamo a atenção. Capítulo 2, a gente tem Mardoqueu agindo, Esté agindo, aliás, né, juntamente com Mardoqueu. Esté se apresenta lá, se candidata a ser uma Miss Universo ali, uma Miss judia, e ela é escolhida como esposa do rei. Capítulo 3, a gente tem Mardoqueu agindo. Capítulo 4, Mardoqueu e Esté agindo. Capítulo 5 de novo, Esté agindo para livrar o povo. E aqui no capítulo 6 começa justamente mostrando que a coisa piorou, porque agora, diante de todas as ações de Esté, todas as ações de Mardoqueu, Amã foi à casa do rei para... Agora a forca já estava pronta. E ele pede a morte, ele foi para pedir a morte. Mas aí no capítulo 6, a gente não vê citar nem o nome de Mardoqueu agindo, fazendo alguma coisa, e nem Esté está fazendo alguma coisa. Mas Deus está agindo em silêncio. E o livramento vem. Meus irmãos, tem hora que a gente só precisa orar, confiar, consagrar e confiar que Deus vai agir. Porque às vezes a gente faz e não é errado não, a gente lutar, a gente labutar, a gente se afligir, a gente correr atrás, senão a gente não podemos ficar com o braço cruzado, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que lutar. Mas saiba de uma coisa, quando Deus agir, as coisas não serão apenas tentativa, Deus vai resolver definitivamente as nossas questões. O que a gente pode aplicar aqui? Primeiramente, que Deus é o justo juiz, que vai julgar a nossa causa e vai ser favorável, sempre favorável ao seu povo. Deus é o justo juiz e a sua justiça é infalível. A justiça de Deus é infalível. Deus, no capítulo 6 de Esté, principalmente, mas também ao longo do livro, Deus é o Deus que age e reage em favor do seu povo. E acreditem, a história do livro de Esté não está registrada na Bíblia apenas para a gente ler e se alegrar, é para a gente se identificar com ela, porque tal como Esté, assim como nós vemos dizendo ao longo desses dias de ministração neste livro, tal como Esté, essa é a nossa situação no mundo, e nós temos o mesmo Deus de Esté e de Mardoqueu, que age em nosso favor, que cuida de nós, e que trata daquilo que vem contra a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor.